Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar em mais um programa... Opa, eu esqueci que eu não tô no Hora do Esporte com o querido Vieira Júnior. Mas calma, porque a nossa viagem no tempo de hoje também tem a ver com esporte. Isso porque vamos voltar para 1981, mais precisamente para o Estádio Martins Pereira, para falar sobre um confronto especial entre São José e Taubaté. Ainda nesse programa, nossa viagem continua pelo ano de 1981, para falar mais sobre a relação entre São José e Taubaté, mas dessa vez na religião. E por fim, vamos consultar o nosso almanaque retrô para saber o que de melhor aconteceu culturalmente nessa época. E aí, vamos embarcar para mais essa viagem? Então aperte os cintos porque vamos ligar as turbinas rumo a 1981. É um confronto histórico. O duelo entre São José Esporte Clube e Esporte Clube Taubaté acontece desde 1964 e a rivalidade entre as duas equipes sempre esteve presente. Mas o primeiro jogo entre os dois clubes na principal divisão do Campeonato Paulista só foi acontecer 17 anos depois. Mais precisamente no dia 5 de julho de 1981. O Ederson José Martins, mais conhecido como Nenê Guanchuma, ou simplesmente Nenê, era um dos jogadores que estava nessa partida. Aliás, esse foi só mais um clássico na vida do ex-meia, que chegou ao São José em 1979. Eu estava no Vasco, na verdade. O Vasco queria me emprestar, fui excursionar com o Vasco. Aí a diretoria, o presidente, a diretoria, tudo, me pararam na Dutra, me ligaram, vamos, vem aqui, vem aqui. Aí falaram, não, você não vai sair daqui antes da gente te contratar. E realmente eu fiquei acho que umas 6 horas em São José lá e acabei nem voltando para o Rio e acertei com São José, foi um contrato muito bom, uma situação muito boa. Nas arquibancadas, os torcedores da Águia do Vale ocuparam todo o estádio. O Eduardo era um deles e até hoje ele ainda preserva na memória diversos momentos vividos durante a temporada de estreia do São José na primeira divisão estadual. Era até mais bonito antigamente, que era liberado as bandeiras. Então você ia para o estádio, antes você curtia uma preliminar, era um aspirante, tinha um campeonato aspirante, era um amador, era um juvenil na época. Chegou até 17, 18, 16 mil pessoas, era normal. Aqui, super lotado mesmo, em pé, tremendo. Era até pequeno o estádio Martins Pereira, quando o São José chegou na elite. Dentro de campo, naquela tarde de domingo, apesar de toda a festa da torcida que lotou o Martins Pereira, foi o Taubaté que saiu vencedor daquele clássico. No placar, 4-3 para o Burro da Central, resultando na 5ª derrota do São José naquele campeonato. A torcida saiu aborrecida, a cidade esfriou, legal, né? Muito triste, né? Muito devido à rivalidade que é tremenda, muito grande, né? Mas, apesar da derrota neste clássico, o São José foi bem na competição e no segundo turno, em outubro de 1981, devolveu a derrota e venceu o Taubaté fora de casa por 1-0. Resultado que foi importante para que a Águia do Vale se classificasse para o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Olha, foi um jogo sensacional, porque o Taubaté, como você disse, já vinha de vitória sobre a gente. E nós estávamos numa partida decisiva, né? Essa partida foi uma partida decisiva para a gente conseguir o feito de estar no Campeonato Brasileiro. Então, foi uma partida que eu lembro cercada de muita emoção. O estádio lotado, um jogo muito pegado, né? E a gente conseguiu a vitória, teve 2 sabores aí, né? Uma de dar o troco no Taubaté e a outra na casa, né, do Taubaté e a outra da gente ter classificado. Foi um momento assim marcante para a minha carreira e com certeza para a torcida do São José, né?
Naquele ano, a Águia conseguiu disputar a final do segundo turno do Paulistão contra o São Paulo. Vitória por 1-0 da Águia do Vale no primeiro jogo, disputado no Martins Pereira com gol de Ademir Melo. Mas no jogo da volta, no Morumbi, a vitória do São Paulo por 3-2. Resultado que deu ao tricolor do Morumbi o título do turno e a vaga à grande decisão do Paulistão contra a Ponte Preta. O São José trouxe o Ivan do Palmeiras, o Beto Fuscão, trouxe o Soter, montou um belo time e nós fomos para o campeonato e foi a sensação do campeonato, porque a gente atropelou todo mundo. Em São José a gente não perdia nem para grande nem para pequeno, né? E com isso nós chegamos às finais do segundo turno, porque eram 2 turnos, né? Ainda com um resultado vantajoso de ter ganho em São José. Mas jogamos uma bela partida no Morumbi, tivemos a infelicidade de ter um pênalti durante o jogo que cravou lá o 3-2 para o São Paulo, né? E o São Paulo acabou ganhando o segundo turno e depois foi campeão em cima da Ponte Preta. Mas a campanha foi sensacional, classificando a equipe para o Campeonato Brasileiro. No fim, 1981, ano de estreia da Águia do Vale na primeira divisão do Campeonato Paulista, terminou com saldo positivo. Resultados que gravaram o nome dos atletas na história do clube e também no coração dos torcedores. Ivan, Soter, Beto Fuscão, Ademir Gonçalves, Nelsinho, Ademir Melo, Tata, Esquerdinha, entendeu? E o trio de ataque? O trio de ataque é Edinho, Tio Marinho, Nenê. Inesquecível. Para quem pegou a época, sim. São José e Taubaté, Taubaté e São José. Esse duelo é um dos maiores clássicos do interior paulista e existe há décadas. A Águia do Vale e o Burro da Central já se enfrentaram por diversas vezes. Em 2025, por exemplo, foram 5 partidas entre os 2 clubes. Mas em 1981, mais precisamente no dia 5 de julho, o confronto entre os times foi especial, porque foi o primeiro na elite do futebol estadual. Então, bora relembrar? Mais uma vez analisei a imagem antiga e como o gramado do estádio Martins Pereira estava em reforma, tive que me contentar em fazer a foto da arquibancada mesmo. Assim, procurei um ângulo mais ou menos igual ao da imagem antiga e me posicionei, enquadrei, foquei bem e disparei. E aí, curtiu? Espero que sim. Agora a gente vai dar mais uma pausa e daqui a pouco vamos para a segunda parte da nossa viagem pelo tempo para falar mais sobre São José e Taubaté, mas agora na religião. Ficou curioso? Então espera aí que já já eu te conto. De volta à nossa Câmara do Tempo para continuar viajando pelas histórias dessa relação que existe entre São José e Taubaté. Você sabe que, para muitos, o futebol é como se fosse uma religião, certo? Mas, diferente do que acontece dentro dos gramados, a rivalidade entre as duas cidades passa bem longe do altar. Não entendeu? Então, fica aí que a gente vai contar mais detalhes dessa história. No catolicismo, todos são considerados filhos de Deus, não importa para quais times torçam, seja Taubaté ou São José. Aliás, nessa área religiosa, a rivalidade está longe de ser levada à risca. As duas cidades, inclusive, já estiveram ligadas pela Igreja Católica. Isso porque as igrejas de São José dos Campos faziam parte da Diocese de Taubaté. E assim foi até justamente 1981, quando houve a separação. Mas esse processo já estava em tramitação desde o final dos anos 1970. O processo mesmo oficial foi entregue ao Papa da época em 1979, mas ele começou a ser preparado um tempo antes, finais dos anos 77. E em 81, final de janeiro de 81, no dia 31 de janeiro,
o Papa assinou o documento de criação da nova diocese, né? Dividindo-a da diocese de Taubaté. Quem teve a ideia e elaborou o pedido para a criação de uma diocese em São José dos Campos foi Dom José Antônio do Couto, então bispo da diocese de Taubaté. A justificativa foi encontrar uma maneira de facilitar e direcionar o atendimento às paróquias e aos católicos das cidades que estavam crescendo cada vez mais. Uma questão pastoral para atender melhor o povo. À época, São José e toda a região que compõe a diocese hoje já contava com mais de 300 mil habitantes. 1/3 praticamente do que é hoje a população da diocese. Mas já era bastante, isso somado à população de Taubaté, com as outras cidades que compõem aquela diocese, era um número muito grande para um bispo só atender. Só aqui na região de São José eram 21 paróquias, 25 padres que trabalhavam aqui. Então, criando-se uma nova diocese, se daria a ela uma autonomia de organização, de trabalho, para fazer melhor aquilo que já fazia. Então foi esse o pensamento de Dom Couto, que está justificado no processo, né? Uma curiosidade é que um ano antes, em 1980, o então Papa João Paulo II visitou o Brasil e passou por São José dos Campos para fazer uma conexão aérea até a Basílica de Aparecida. Poucos meses depois, em 31 de janeiro de 1981, o Santo Padre assinou a criação da Diocese de São José dos Campos. A instalação aconteceu meses depois, no dia 1º de maio, em uma celebração realizada na Associação Esportiva São José. E nesse dia, Dom Eusébio Oscar Scheid foi ordenado o primeiro bispo da recém-criada Diocese de São José dos Campos. Esta celebração foi no dia 1º de maio de 81, aqui em São José, na Associação Esportiva São José. E coincidiu com a ordenação do primeiro bispo. Então, quando se criou a diocese, o Papa nomeou também o primeiro bispo. Ele não era daqui, não estava aqui, né? Embora fosse da região. Ele morava e trabalhava em Taubaté. Então, ele foi nomeado como bispo, era padre até então. E naquela data, com a presença do núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, ele foi ordenado bispo e foi instalada a diocese. Quer dizer, foi feito aquele ato canônico que, a partir daquela data, existia, então, de fato, funcionando a Diocese de São José dos Campos. Desde 2014, Dom José Valmor César Teixeira é o bispo que comanda a Diocese de São José dos Campos. Atualmente, a Cúria Joseense conta com aproximadamente 1 milhão de habitantes, 45 paróquias, 100 padres diocesanos e 20 padres de congregações. De lá para cá, mais de 40 anos já se passaram desde a separação das dioceses, mas o trabalho continua o mesmo, seja em São José dos Campos ou em Taubaté. Aqui nós temos as nossas características que pedem as demandas pastorais, né? Juventude, universitários, as empresas tantas que nós temos, então os operários, as famílias, né? Então esse trabalho, para ser realizado, ele precisa ter uma referência, um ponto de unidade. Então o bispo é esta referência, como alguém que também está ligado ao Papa, né? E garante que a gente viva o espírito de Igreja Católica. Então ele é um ponto de unidade, ele é uma referência, ele é o pastor maior, e, na prática, ele é o coordenador de todo o caminho de trabalho pastoral da Diocese. Fim de mais um passeio pelo ano de 1981 e agora vamos para mais uma pausa para recarregar as energias. Mas calma que a nossa viagem ainda não chegou ao fim. Na volta, vamos consultar nosso almanaque retrô para falar sobre o que de melhor aconteceu culturalmente naquele ano e no início da década de 1980. Não vai perder, hein? Voltamos para a última parte da nossa viagem no tempo, mais precisamente para o ano de 1981. É hora, então, do nosso almanaque retrô. No
No nosso Almanaque Retrô, você sabe, nós trazemos o que de melhor aconteceu na cultura no ano ou na década da nossa viagem. Nos cinemas, por exemplo, em 1981, foram lançados filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, e os nacionais, Eles Não Usam Black Tie, baseado na peça de Gianfrancesco Guarnieri, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, um clássico dirigido por Hector Babenco. Já na literatura, Caio Fernando Abreu lançou em 1982 seu quarto livro de contos, Morangos Mofados, uma das mais célebres obras do autor. Caio foi jornalista, dramaturgo, escritor e 3 vezes vencedor do Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio da literatura brasileira. E na música tivemos o Festival da MPB, transmitido pela TV entre março e setembro de 1981. A transmissão acontecia todas as sextas-feiras. 59 músicas de diferentes partes do Brasil e até mesmo de outros países foram inscritas. Na final, a canção Purpurina, composta por Jerônimo Jardim e interpretada pela atriz e cantora Lucinha Liz, foi a grande vencedora. Planeta Água, sucesso de Guilherme Arantes, acabou ficando em segundo lugar, fato que gerou revolta no público que considerou a canção a melhor do festival. Já o samba Mordomia, de Ari do Cavaco e Gracinha, interpretada por Almir Guineto, fechou o pódio do festival. E assim, com muito filme, música e literatura, fechamos mais uma página do nosso Almanaque Retrô. E chegamos ao fim de mais uma viagem pelo tempo. Espero que você tenha gostado e fica aqui meu convite para embarcar com a gente para a próxima expedição para conhecer um pouquinho mais da história de São José dos Campos. É isso, um abraço e até a próxima!